Boa noite a todos. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Eu vou pedir só desculpas também, porque a minha voz não está muito legal, porque eu fui pego de surpresa hoje, né, tio Ademar? Me deu essa surpresa, mas agradecido pela oportunidade, porque também é sol, ar-condicionado, água gelada, né? O corpo já não está tão assim, né? 43 já está, né? Dizem que sempre quando você passa doente, começa as coisas, né? Então, eu estou há 3 anos aí nessa vida. Mas, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou tentar falar aqui, como o Ademar falou, com o coração, que o coração tá pedindo para falar e a espiritualidade vai ajudar a gente, tá? Nós estávamos lá dentro fazendo a abertura do nosso trabalho, né, de todas as atividades, e a gente sempre faz a leitura de um livro, né, depois faz o Evangelho segundo o Espiritismo também, e sempre, na verdade o Evangelho segundo o Espiritismo sempre diz sobre a caridade, né, sobre o ato de você fazer as coisas boas sem pensar no retorno. Né? Ah, Cadu, mas a caridade não é você dar dinheiro para alguém, não é você atender. Não, a caridade tem N formas. Nosso irmão mais velho, Jesus, mostra para a gente vários caminhos da caridade. Então, o que acontece? Então, são N formas de você fazer a caridade. Às vezes, vou colocar aqui algumas formas de caridade. Um bom dia, de coração, tá, gente? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tudo bem? Como vai? Né? Às vezes um abraço, um beijo carinhoso, algumas palavras que você fala com o seu coração, desejando o que o seu coração está falando, você transmite de palavras. Isso faz uma diferença enorme, enorme, enorme. Eu dos colaboradores devo ser, se não o mais novo, não, que teve uma leva que chegou agora, mas eu já devo ter uns 5, 6 anos de Nova Era, e desde quando eu comecei a trabalhar aqui no Nova Era, eu vejo a evolução das pessoas. Claramente, tem pessoa que chega aqui cabisbaixa, chega aqui quase, né, assim, quase, não tenho, quem é da antiga sabe, parece o Chaves, quando o Chaves dá o piripaque do Chaves, né, fica assim. E de repente a gente chega, as pessoas chegam ali, já na recepção, recebe um boa noite caloroso, um boa noite de amor, faz toda a diferença. Aí você vai vendo a pessoa se transformar, você vai vendo a pessoa caminhando, vendo tal, e gostando, sendo acolhido. Às vezes a gente todos nós, às vezes uma simples palavra que nós ouvimos no nosso dia, já melhora muito. Né? Já melhora o nosso humor, melhora a nossa... Eu, como trabalho com transporte, é complicado, porque o trânsito de São Paulo não ajuda a gente. O trânsito de São Paulo entendeu? E tem os abençoados que entram na frente e a gente fala, meu Deus do céu! Mas a gente tem que o quê? Né, manter a calma, manter a postura. É difícil porque somos seres humanos, né? Somos feitos de carne e osso, temos sentimentos, mas nós estamos aqui estamos buscando aqui para que nós nos transformássemos em seres humanos melhores, né? Até lá dentro a gente estava conversando que os colaboradores do Nova Era, na verdade, quem mais precisa somos nós mesmos, né? De dividir, de conciliar as coisas das pessoas. Nós ouvimos muitas coisas que para a gente cai a ficha, todo dia cai uma ficha diferente para a gente, né? Então a gente tem que buscar fazer isso. A caridade tem, como eu falei para vocês, quando você está falando de coração, isso já se transforma num ato de caridade, né? Que a gente tem que buscar, que a gente tem que fazer, né? E as coisas que eu vejo, por exemplo, em transformações das pessoas, é assim. Eu vou citar meu próprio exemplo, tá, gente? Eu, quando não frequentava Nova Era,
eu era evangélico, tá? Fui batizado nas águas do Evangelho, porque antes disso, o meu caminho era um caminho, eu caminhava, eu apenas caminhava. Eu não tinha fé, eu não tinha devoção, eu sempre acreditei em Deus, mas eu não levava Ele comigo, não botava... acreditar em Deus, uma coisa é você acreditar em Deus, outra coisa é você seguir a Ele, seguir os mandamentos, né? Eu vagava, simplesmente vagava, nunca, graças a Deus, nunca coloquei droga na boca, enfim, né? Nunca fumei, graças a Deus e tal, mas eu vagava, simplesmente não acreditava em nada, quer dizer, acreditava, mas desacreditando, vamos dizer assim. E aí me encontrei na igreja evangélica, né? Fui para a igreja evangélica, me tornei evangélico. Então, nós lá na igreja, eu não estou falando mal, estou falando que é a verdade, tá? A religião espírita é abominação, né? É abominada, porque tem N coisas, eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque não vem ao caso. E eu, Cadu, a Elaine, todo mundo conhece a Elaine, minha esposa, a Elaine já frequentava o Nova Era. Quando eu era da igreja evangélica, eu mal no portão eu passava. Eu chegava lá no portão, batia no portão e falava, Elaine, vem aqui que eu preciso falar com você, eu vim aqui pegar uma coisa. Nossa Senhora, eu olhava e falei, não, isso aqui não é para mim. Isso aqui é aberração e tal. Só que a gente vai entendendo as coisas, a gente vai entendendo a evolução das pessoas. A Elaine evoluiu muito depois que ela começou a frequentar a Nova Era. E eu vi a evolução nela. E assim, num determinado caminho, a minha igreja fechou. Ela fechou as portas por N motivos. Um dos motivos era o quê? Os próprios colaboradores não estavam em comunhão com a igreja, entendeu? Os obreiros davam mais trabalho do que os próprios assistidos, né? Então a minha igreja fechou e eu fiquei assim, claro, acreditando muito mais vivo e tal, mas eu comecei a olhar o Nova Era com novos olhares, né? Poxa, o que me prende de eu entrar e tomar um passe, né? O pensamento da gente, a evolução da gente é assim. O que me prende a isso? Nada. Passe, querendo ou não, pode ser que a pessoa entenda como passe, ou em outra religião, ela entenda como uma bênção. Pode ser uma bênção. Você receber energias positivas, né? Eu não vejo problema nisso. Isso depois da evolução. Só que antes, lá atrás, eu já frequentava junto com a minha mãe o Lar Augusto César Neto, né, que fica ali. Então eu já sabia como era o passe, eu já sabia como é que funcionava, mas quando a gente muda de religião, a gente liga a chavinha de um outro lado, você já pensa que aquilo é uma coisa ruim que acontece, né? E não, depois, ok. Então eu estou falando no sentido de evolução, na minha própria evolução aqui como colaborador hoje do Nova Era, falando aqui para vocês, da minha própria evolução. Hoje não, hoje eu entendo perfeitamente, eu entendo o lado de todo mundo, respeito o lado de todo mundo. Eu acho que para mim Deus é único, tá? E tem as religiões, cada um entende de uma forma, mas o caminho é o mesmo, né? De Deus. O católico entende de uma forma, o evangélico entende de outra forma, o espírita entende de outra forma, do candomblé, de N religiões, mas o Deus é único. Cada um interpreta de uma forma. Nós hoje preferimos interpretar dessa forma, mas amanhã pode ser que se interprete de outra forma, você entenda de outra forma. Tudo bem, normal, segue a vida. O que Jesus pede para você sempre fazer o bem, né? E sempre estar fazendo a caridade. Então, eu acho que a evolução é isso. A evolução é você entender, procurar entender, né? Procurar entender, não digo ser maleável, mas assim, expanda o seu conhecimento, entendeu?
faça o seu conhecimento, passe para o que é bom, passe para frente, né? Pensa, reflita, respire fundo, entendeu? Ninguém aqui gostaria que outra pessoa fizesse mal para você. Por que você vai fazer mal para outra pessoa? Né? Ao invés de você retribuir a pessoa com... de repente, você está no trânsito, o cara vai lá... seu filho... Amigo, vai para a luz. Que Deus Jesus te encaminhe para a luz. Às vezes, nós mesmos temos vontade de xingar e xinga, né? A gente xinga, não tem jeito tal. Mas aí uma coisa que eu aprendi também, numa palestra do Cacalo, foi que assim, olha, quando você está xingando e a pessoa não está ouvindo, é para você, vai bater em você, não é verdade? Você está xingando em pensamento? Xingando em pensamento também vale a pena, então vale também a recíproca. Então assim, né? A gente tem que sempre procurar, na evolução, procurar evoluir, né? E, assim, cada um tem o seu jeito de evoluir. Eu não estou falando para você sair daqui abraçando todo mundo, beijando todo mundo, não é isso. O que eu estou falando é que cada um tem o seu tempo de evolução. Nós já vimos aqui muitas pessoas que evoluíram bastante, mas a gente não pode deixar aqui a chama não se apagar. A chama nunca apaga, a chama abaixar. Hoje nós estamos com a chama acesa, radiante, soltando, parecendo aquelas velas de aniversário, que explode, né? A luz e tal. Mas você não pode deixar de fazer o quê? De procurar alimentar essa chama. Como é que a gente alimenta essa chama? Frequentando. Vindo no Nova Era, vindo de segunda, vindo de terça-feira. Mas cada um não conseguiu no Nova Era, não tem problema. Tem o Alta, tem a Casa do Caminho, tem outras casas. Não consigo ir em casa espírita, vou em outra. Vá na igreja, né? Se proponha, entendeu? O dia tem 24 horas. Então se propõe, tira 10, 15 minutos, depois você conversa com Deus. Conversa com Ele. Só Deus vai saber o que tem que ser feito. Ele vai saber o caminho, Ele vai te mostrar o caminho. Mas a gente tem que manter essa chama viva, essa bateria sempre recarregada. Entendeu? Não deu hoje, vamos tentar amanhã. Resiliência. Vamos lá. Mas hoje, o dia que você acorda, você já levanta, você já dá um trupicão na ponta da cama, você já começa o dia, né? Respira fundo, meu. Vamos lá, calma. Vamos lá, vamos com calma. Vai progredindo. Bom dia para todo mundo. Vai falando bom dia, vai recebendo esse bom dia caloroso. Vai brincando, vai sorrindo, entendeu? O mau humor já diz tudo, mau humor. Então, entendeu? Gente, o que eu estou falando para vocês não é... Todo mundo tem o seu momento, porque somos de carne e osso, mas todo mundo tem o seu momento de, né? Coisa, mas assim, tenta sempre fazer para que você consiga transformar o mau humor em bom humor, né? Às vezes a gente está fechado com uma coisa ou e tal, entendeu? Então, vamos com calma e tal. Fez alguma coisa de errado para uma pessoa, peça desculpas, libere o perdão, entendeu? Mas eu não vou com a cara dele. Ninguém é igual a ninguém. Às vezes a gente pensa, nossa, eu mesmo falo, olha, acho que o meu santo não vai com tudo dele, mas respeite a pessoa, mesmo assim, dê um bom dia, converse, entendeu? Ninguém, assim, pensamentos, todo mundo aqui, gente, tem um pensamento diferente de todos. A gente pode enxergar, eu posso enxergar o caminho adiante. Então, assim, o caminho pode ser até assim, mas assim, um vê de um... por exemplo, um exemplo. O André está sentado aqui... O Otávio, desculpa, eu ia chamar de Miller. O Otávio está sentado aqui e o André está sentado ali. André, você olhando para o Otávio, você vê uma posição, certo? Eu vejo o Otávio de outro jeito. O Otávio, a mesma coisa. Me vê de uma posição e vê o André de outra. Então, só que assim, o caminho é o mesmo.
posições diferentes que a gente enxerga. Agora, eu vou falar, não, Otávio, você está errado porque você está vendo o André desse jeito. Não, André, você está errado porque você está vendo o Otávio desse jeito. Não. São vários posicionamentos, né? São questões de opiniões que nós temos que respeitar isso também, né? Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Isso também é um ato de caridade. Você ouvir a pessoa, mesmo que você esteja contrariado com ela, mas você ouvir a pessoa, isso é um ato de caridade. Atos de caridade são inúmeros. Se eu ficar aqui, a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite, eu falando aqui sobre atos de caridade. Mas assim, se você já faz alguns atos, ok, faça mais. Você vai ver que você vai evoluir muito mais. Você pode não sentir na hora, você pode não sentir agora, mas daqui a pouco você fala, poxa, olha que bacana, olha como é que tá, olha como é a coisa. E às vezes a pessoa tá esperando com pedras, você fazendo um ato de caridade, você quebra no meio, você quebra a pessoa no meio, porque ela está esperando que você vá avançar. Não, você vai com calma, com delicadeza, entendeu? Então hoje mesmo, ó, mais um caso. Hoje eu estava saindo da garagem onde eu trabalho e a gente tem que buzinar para o portão ser aberto. E eu relei na buzina, né? E a pessoa que está lá em cima não ouviu a buzina. E aí eu dei uma forçadinha a mais, depois de uns 2 minutos eu dei uma forçadinha a mais. Aí a pessoa pegou assim, escreveu um texto enorme, jogou no grupo ainda dos motoristas. Falei, vixe Maria, a batata está do meu lado, né? Eu falei, olha, eu peço desculpas, eu pensei que você não tinha ouvido, né, a buzina, mas eu peço desculpas e te desejo um bom dia e uma boa semana, né? E aí eu só coloquei o adendo. Aí eu coloquei assim, ó, eu acho que gritar com alguém, né, não vai levar nada em lugar nenhum, né? Porque na minha concepção, quando você está escrevendo em letras maiúsculas, você está gritando com a pessoa, né? Você está forçando a pessoa a gritar. E eu coloquei, só um adendo. Eu acho que gritar com as pessoas não leva lá em lugar algum. A pessoa me chamou no privado. Ai, Cadu, desculpa, pelo amor de Deus, eu nunca gritei com ninguém e tal. Eu escrevi num momento de nervoso e tal. Não, fique em paz. Fique em paz, a gente somos parceiros, temos que trabalhar juntos, gosto muito de você e tal. Ótimo, tá tudo certo, resolveu, tá tudo. Vi ela agora à tarde, nos cumprimentamos como se nada tivesse acontecido, né? Então, assim, isso são atos que você vai fazendo quando você está com a sua energia, assim, com a sua energia não, quando você está recarregado de boas energias. E onde é que a gente busca essas boas energias? Fazendo a caridade, entendendo? Lendo, se informando, entendeu? Vendo coisas boas, energias legais, entendeu? Escutando palestras. Poxa, eu acho tão gostoso. É que eu não acompanho muito, mas eu acho tão gostoso as palestras que a gente tem aqui em Nova Era. Transmitem energia e isso é muito legal. É muito bom de aprender com eles. Tá? Então, assim, eu confesso que eu estou muito nervoso, estou tremendo aqui, falando isso para vocês, entendeu? Mas como o Ademar falou, deixa fluir, deixa acontecer. E assim, para mim é uma conquista, né, de ter essa oportunidade. E assim, a gente tem que, eu estou buscando muito o aprendizado, né, para passar ainda mais, mas eu sempre digo para todo mundo, né, que a única coisa que você leva com você é o seu conhecimento, é seu aprendizado, né? Nem o seu corpo você leva hoje, né? Então, assim, o aprendizado é tudo. Então, eu estou aprendendo ainda, tá? O que eu estou dizendo aqui para vocês hoje é de coração, que eu disse aqui para vocês hoje é de coração. Tem muita coisa que precisa ser arrumada? Tem, mas isso é com o tempo, né? É fazendo, né? Como diz o velho ditado, a repetição leva à perfeição. Não vou chegar à perfeição, ninguém é perfeito, mas quanto mais nós repetirmos,
mais aprimorados e melhores nós ficamos, tá? Então, assim, vou deixar o Ademar agora falar melhor do que eu. E vamos seguindo, gente. Boa noite. É assim que a gente vai tomando conhecimento de que existem outras formas de se viver. Eu sempre falo para aqueles que vêm falar em público, que para algumas pessoas é um terror falar em público. A pessoa entra em pânico. O Cadu, apesar de dizendo que estava tremendo um pouco aqui, até que não, né? Falou bem, falou um bocado de tempo. Eu estava quase falando, olha, se você quiser que eu fale um pouquinho aí, deixa que eu vou aí, falo, depois você volta, fala de novo. Porque é assim, gente, quando a gente se coloca para uma tarefa, seja ela qual for, e a gente se coloca com boa vontade, as coisas fluem de uma forma bem melhor. A própria Ana Maria, nossa dirigente aqui na casa, ela quando vinha aqui na frente para falar, para transmitir algum recado, isso, aquilo, outro, ela tinha esse tremor, às vezes ficava vermelha, ficava agitada, né? A timidez. O grande problema é quando a gente começa a pensar, mas o que eu vou falar? Ainda que você estude sobre um determinado assunto, mas para você falar meia hora, 40 minutos, 1 hora, é meio complicado. Então, a melhor coisa, já que nós estamos numa casa espírita, mas poderia também ser numa igreja católica, poderia ser numa igreja evangélica, poderia ser num templo budista, hinduísta, xamanista ou qualquer que fosse a crença. A melhor coisa é se imbuir de boa vontade e querer levar o melhor para as pessoas. E deixar o coração falar. Quando eu digo deixar o coração falar, porque o coração tem mais sabedoria do que nós, na realidade eu estou dizendo o seguinte: deixar a inspiração vir do alto. Porque o Ademar que está falando com vocês aqui não sabe do problema de vocês. Eu não sei do problema de nenhum de vocês aqui, salvo raras exceções. Então, obviamente que eu não vou falar sobre esse problema de vocês. Mas sendo uma casa espírita, ou ainda que fosse uma casa de outra religião, também teria equipe espiritual como tem aqui dentro da casa espírita. Nós, todos nós seres humanos, temos aquilo que aprendemos e conhecemos como anjo da guarda. E não importa em qual religião você esteja. E não importa que seja uma religião não cristã. Não importa. Você terá também o anjo da guarda, como todo ser humano. Quando a gente se dirige para uma igreja, seja de qual crença for, é claro que o anjo da guarda está conosco. Naquele momento de caminhar, de ir buscar alguma coisa do mais alto. Buscar alguma coisa do nosso divino, ou seja, daquele ser que consideramos como divino. Para os cristãos é Cristo. Para os budistas é Buda. E assim segue. Então, o nosso anjo da guarda, quando chega na igreja, seja ela qual for, ele vai se comunicar com aquele grupo de trabalho espiritual daquela casa religiosa. E esse grupo espiritual vai querer saber do nosso tutelado qual é o problema que nós temos. E vai ser anotado por esse grupo espiritual responsável pela tarefa qual é o problema que nós temos. E durante a palestra, né, ou durante o culto, na igreja evangélica, ou o padre, na hora que vai fazer a pregação, é ali um instrumento
que está a serviço da espiritualidade maior, como dissemos, em todas as casas religiosas. Não é só dentro das casas espíritas. Então, a equipe responsável por esta tarefa, que é o momento da palavra, sabe do problema de cada um de vocês. E de acordo com a necessidade, né, esse grupo vai passar para o responsável, ou seja, para o mentor daquele instrumento que está falando, qual é o problema. É imperceptível. Não é que o padre, o pastor, ou o expositor espírita, ou de outras religiões, vai estar ouvindo aqui o que é o problema seu e do outro. Não. Mas ele vai estar sendo inspirado pela equipe responsável pela tarefa da palestra, tá, a estar falando sobre problemas diversos. Uma hora, esse instrumento, por inspiração, vai falar do problema de um, do problema de outro, do problema de outro, quando há a extrema necessidade. E é comum, no final da palestra, ou depois que termina o culto na igreja evangélica, ou que o padre fez a missa, é comum você ouvir as pessoas conversando umas com as outras. Hoje foi para mim essa palestra. Hoje essa palavra veio para mim. As pessoas que vão na igreja evangélica em busca de uma palavra, porque ele está lá com um conflito para ser resolvido. Ele vai para a igreja dizer, eu vou ver o que a palavra vai vir, me dizendo. E no outro dia ele diz, ontem veio a palavra do Senhor para mim. Veio a resposta daquela dúvida que eu tinha. Então, gente, é isso. Não é que os religiosos, ou o padre, ou o pastor, ou o expositor espírita, ou do budismo, do hinduísmo, do islamismo, sabe o problema de cada um. Não sabe. Mas a equipe espiritual por trás sabe do problema de cada um, porque cada um dos mentores que vem com o seu tutelado passa a informação para aquela equipe espiritual responsável pelas tarefas. Então, quando eu digo, não se preocupe com o que você vai falar. Deixe o coração falar, porque o coração tem mais sabedoria do que nós. Ou seja, confia no trabalho de amor. Confia na inspiração que vem do mais alto. Eu lembro-me que quando fui trabalhar na Câmara de Atendimento Fraterno, quando eu fui trabalhar no atendimento fraterno, as pessoas vêm, passam como vão passar agora essas pessoas no atendimento fraterno, vão tomar o passe. Depois que terminar as tarefas aqui, as pessoas vão embora. Lá dentro, a equipe que está lá, tem os médiuns de psicofonia, que dá passagem para o espírito se comunicar. E tem os médiuns do atendimento fraterno, que vai conversar com os espíritos que vêm. Vai ver qual é o problema daquele espírito. Por que ele está perseguindo aquele encarnado? Qual é a dificuldade? Por que ele não se liberta daquilo? E às vezes eles contam, né? O que foi que aconteceu lá atrás? O que foi que aconteceu lá atrás? Como uma vez um deles me contou. Disse, olha, eu era um ser muito estúpido, muito ignorantão. E um dia, discutindo com a minha esposa, eu dei um soco na cara dela e ceguei o olho dela. A irmã dela contratou uns capanga e mandou vir me pegar. E cortou meu braço, está pendurado por uma pele. Ele fazia assim, o médium da psicofonia fazendo assim, está pendurado por uma pele. Veja bem, ele estava perseguindo a pessoa na atual encarnação de um ato que ocorreu numa encarnação passada.
E aí nós dissemos para ele: mas você está assim ainda porque você quer. Você não tem vontade de se curar desse problema? Ele falou: tenho, porque eu sofro demais. Aí falamos para ele: então podemos pedir para Jesus curar o seu braço? Ele falou: pode. Aí falei com Jesus, falei: Jesus, cura o braço do nosso irmão, que ele está sofrendo muito com isso. Aí ele fez assim, olhou: nossa, está no lugar, olha, nem dói mais. Aí dissemos para ele: irmão, já que Jesus curou o teu braço, vamos pensar agora em você, para você se libertar desse ódio que você está. Porque, veja bem, apesar de todo esse ódio, essa perseguição que você está fazendo contra essa pessoa, mas você tem um lado em você de bondade, tem um lado em você que você é bom, é um ser humano do bem. Ele falou: também não é assim, né? Mas, tá, eu entendo o que você está falando. Eu, apesar de ser muito bruto, muito chucro, muito estúpido, ignorante, mas quando eu via famílias passando fome, como eu tinha plantações e tinha fartura, eu sempre levava lá um saco de mantimento para aquela família. Digo: está vendo? A gente falou que existe bondade em você. E é justamente por conta dessa bondade que você está aqui hoje e pode receber essa cura no seu braço. Você não quer ficar aqui para fazer um tratamento, melhorar essas feridas que você está no corpo, se cuidar? Ele disse: mas eu fiz muita maldade, eu não tenho direito. Eu falei: não, você tem sim. Sabe por causa de quê? Porque você é filho de Deus. Você é irmão do nosso irmão mais velho, Jesus. E você está aqui, você teve o seu braço curado. É porque você tem merecimento. Ah, então se puder, eu quero. Resultado: ali ele deixa de ser um obsessor que vive obsediando aquele encarnado que veio para tratamento. E ali ele se coloca numa condição de ser socorrido e de poder caminhar para a luz. Justamente por isso que Jesus, quando esteve aqui em nosso meio encarnado, ele falou-nos, e está lá no seu evangelho, escrito pelos evangelistas, que o Pai não perderá uma única de suas ovelhas. Então eu quero dizer para vocês, encarnados e desencarnados que estão aqui na noite de hoje, que se nós estamos aqui, se nós recebemos aqui os benefícios que recebemos, é porque também temos merecimento, também temos méritos conquistados. Por pior que eu possa ter sido, aí para trás, em outras encarnações, para receber as bênçãos que eu recebi na atual encarnação, colhi muita dor também. Colhi muita dor, mas recebi bênçãos, como todos vocês que estão aqui. Receberam bênçãos também. Por quê? Porque nós construímos aí para trás, em outras épocas, méritos para poder estarmos aqui hoje. Se não os tivéssemos, estaríamos jogados lá fora. E não estou com isso dizendo que aqueles que estão jogados lá fora hoje não tenham méritos construídos também. Os têm. Só que ainda não se aproximaram por vontade própria de Deus. E como Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas, não vai obrigá-los a ir para uma igreja, seja ela qual for. Então, gente, assim como conversamos com esse irmão, já conversamos nas diversas tarefas realizadas na casa com vários outros irmãos. Veio um garoto do plano astral. Disse: eu sou um perdido. Eu moro na rua, durmo debaixo das maquises, nos pontos de ônibus.
Nunca ninguém ligou para mim, ninguém gostou de mim, nunca ninguém fez nada por mim. Aí dissemos para ele, você está equivocado, irmãozinho. Você está equivocado. Tinha sim gente que gostava de você. Aí ele disse, mas quem? Falei, lembra aquela senhorinha que sempre levava comida para você? Para saciar a sua fome? Ah, dona fulana, ele falou o nome da mulher lá. Agora, por que eu falei isso para ele? Que o Ademar sabe dessa história? Porque eu deixei o coração falar. E fui inspirado pela equipe espiritual que está na tarefa. Esse é o ponto que eu queria chegar. A gente, quando deixa o coração da gente falar, quando alguém chega, pede um aconselhamento para vocês, ou quando vocês veem alguém que está numa situação de tremenda dificuldade e vocês se sentem impelidos a levar uma palavra de conforto, de esperança, de consolo, de fortalecimento para aquela pessoa que está naquele momento de desespero, não se preocupem com o que vocês vão falar. Deixe o coração falar. Neste momento poderão estar sendo inspirados pelo próprio anjo da guarda, o próprio mentor de vocês, ou pelo mentor da pessoa, o anjo da guarda da pessoa, ou por alguém que está no mundo espiritual procurando tirar aquela pessoa daquela situação de dificuldade. E se vocês deixar o coração falar, aquele ser humano do mundo espiritual que quer auxiliar aquela pessoa vai falar através de vocês, vai inspirar vocês a falarem. É por isso que muita gente, às vezes, depois que dá alguns conselhos, fala, nossa, eu falei tanta coisa, eu nem imagino como eu consegui falar tudo aquilo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas geralmente é isso que ocorre. Porque nesta hora podemos dizer que é Deus falando. Não é Deus, gente. É um mentor, é alguém que está ali em socorro daquele ser humano. Que nem às vezes a gente vê os nossos irmãos evangélicos falar, não, porque Deus falou comigo, isso, aquilo, outro, e papapá, papapá, papapá. No entendimento deles é Deus. Alguns falam ainda o Espírito Santo. Mas na realidade é um mentor espiritual, é um ser humano igual nós, que está no mundo astral com boa vontade, querendo ajudar a auxiliar os irmãos de Jesus mais novos. Os irmãos mais novos que somos nós. Então, cada vez que um de nós formos impelidos a falar em benefício de alguém, estaremos representando as forças do bem, querendo auxiliar essa irmandade caçula de Jesus. Ou seja, estaremos trabalhando para o bem e para o amor. E os seres humanos que ainda estão arraigados no ódio, no ressentimento, com o coração cheio de maldades, por que eles estão assim? Porque foram feridos. E por desconhecerem as coisas do bem, do amor, são capazes de se irar, ficarem irados, quererem vingança, querer ir à forra. Mas se vocês soubessem, gente, quando a gente atende um desses irmãos aqui e consegue, com a ajuda do Pai Maior, abrir aquela mente que está cristalizada no ódio, no desejo de vingança, e essa pessoa se coloca numa condição de serem amparadas e às vezes ficar hospitalizada nesse hospital, porque aqui no plano físico é essa casinha velha, esse barracão. Mas no mundo astral, isso aqui é um prédio de vários andares, que ocupa praticamente o quarteirão inteiro. Tem uma ala gigantesca aqui, só para ficar internado aqueles seres humanos do plano astral que vêm acompanhado de nós quando estamos depressivos. Porque uma pessoa lá fora em depressão, ela atrai para si, às vezes, 10, 15, 20 seres humanos que estão no mundo espiritual em depressão. E as pessoas estão no mundo espiritual muitas vezes perdidas. Aqui no fundo da rua, não sei se alguém já viu, mas tem lá uma imagem de uma santa. Alguém aqui já viu lá essa imagem dessa santa?
Se vocês pudessem ver com os olhos da alma o que tem de gente em volta daquela santa pedindo para Deus ajudar elas, estando no mundo espiritual, no mundo astral. Eu, Ademar, aqui não vejo, eu não tenho essa evidência. Mas tem pessoas que têm evidência e que vê. Ademar, tem um monte de gente lá em volta da santa pedindo ajuda. Estão no mundo espiritual, estão desesperados e vão em busca daquela imagem que representa uma santa. A imagem por si só não tem valor nenhum, mas o que ela representa, que é a santa, tem um valor fenomenal. É muita luz, é muita coisa do bem. Por isso que às vezes, como disse o nosso irmão Cadu aqui, que lá na igreja evangélica que ele frequentava, quando se falava em doutrina espírita, para eles era falar do Satanás. Por quê? Por falta de conhecimento, por ignorância. Ignorância, sim, ignorar as coisas, não ter o conhecimento das coisas. Então, gente, no mundo astral tem muita gente perdida. E às vezes, né, pessoas que estão em depressão no mundo astral sente a energia de um ser humano encarnado que está em depressão. Ah, aquele lá é dos nossos, vamos lá ficar com eles, vamos ajudar ele. A pessoa chega na igreja católica, ou na evangélica, ou aqui na casa espírita, ou onde quer que seja que a sua crença o levar, e vai com um rebanho de seres humanos em estado depressivo. Por isso que a depressão é uma enfermidade muito difícil de se combater. É preciso que a pessoa queira mudar o seu padrão vibracional. E às vezes a pessoa não quer mudar. A pessoa se compraz naquele estado de vítima. Ai, tadinho de mim, coitadinho de mim. Me abandonaram, me caluniaram, me fizeram isso, me fizeram aquilo outro. Eu estou perdido por conta de fulano, beltrano e ciclano. A vida não tem mais valor. Eu não tenho condição de proporcionar a mim aquelas coisas que eu tinha vontade. Então, para mim, a vida não vale mais a pena viver. E aí começa a atrair esse tipo de entidades do mundo astral. E aí a depressão vai se aprofundando cada vez mais. Aí vai nos médicos da Terra, os médicos entopem a pessoa de medicamento. Quando entope a pessoa de medicamento, obviamente opera nos centros de força, aqueles medicamentos, e a pessoa fica meio assim, abobada. Por quê? Porque ali fica um bloqueio. Então aquelas entidades que estão grudadas ali não têm mais acesso da mesma forma naquela mente. Tá? Então, aparentemente, a pessoa fica melhor, mas fica meio robotizada. E é só passar o efeito do medicamento que tanto a pessoa encarnada quanto os desencarnados começam novamente a se sintonizar. Por isso que eu digo sempre, qualquer pessoa que está com depressão tem um fundo de problema espiritual. Não é só a doença no físico, na mente, na alma. Tem a atração da espiritualidade. Pode não ser inimigos espirituais que levou essa pessoa ao estado depressivo. E ela atrai esses seres humanos do mundo astral que estão em depressão, que não são inimigos dela, mas acaba se aproximando e vai cada vez mais sugando a energia daquela pessoa encarnada. Então, junto com o tratamento do médico da Terra, é importantíssimo essa pessoa buscar ajuda espiritual em algum tipo de crença que eventualmente ela tenha. Não é que pessoas que não têm especificamente uma crença, né, numa religião, como falou o nosso irmão Cadu aqui, que ele acreditava em Deus, mas assim, religião para ele não tinha o menor sentido. Mas eu ainda digo para vocês que mesmo que ele não acreditasse em Deus,
mesmo que ele não acreditasse em Deus, ele não estaria abandonado. Porque se ele dissesse, como a gente vê alguns irmãos nossos falar que são ateus, que não acreditam em Deus, não acreditam em nada, agem assim por traumas sofridos no passado em religiões. Porque a gente sabe que as religiões perseguiram muitos seres humanos que pensavam fora da caixinha daquela religião. Então, pessoas naquela época que foram perseguidos pela religião A, ou B, ou C, criou traumas e diz que agora não acredita em mais nada. Vêm para a atual encarnação e se dizem ateus. Mas muitas vezes são seres humanos do bem. Então, mesmo que digam que não acreditam em Deus, recebem o socorro, recebem a cura. Tem pessoas que dizem, você precisa ir na casa espírita, mas você precisa ter fé. Gente, como é que você vai pedir para uma pessoa que não conhece a doutrina espírita, não sabe o que ela prega, não sabe o que ela faz, você vai pedir para a pessoa ter fé na doutrina espírita, pelo amor de Deus? É judiação. É judiação. Não tem que ter fé. Tem que ter merecimento, gente. Tem que ter bondade no coração. E aí ele pode dizer, eu sou ateu. Eu não acredito em religião nenhuma. Mesmo porque não temos que depositar as nossas esperanças em nenhuma religião. Não temos que depositar as nossas esperanças na Igreja Católica, na Evangélica, na Espírita. As nossas esperanças têm que ser naquele ser que consideramos como divino. Para uns é Jesus, outros a comunicação é com Deus, outros é com Maria de Nazaré. Alguns espíritos eu vejo, as esperanças dele estão no Dr. Bezerra de Menezes, que é o médico que Jesus colocou para cuidar da saúde dos seres humanos aqui no Brasil. Então você não vê a pessoa conversar com Deus, com Jesus, com ninguém, é com Bezerra de Menezes. Para outros, o divino dele é Krishna. Para outros é o profeta do Islã lá, né? E assim vai. São centenas de crenças espalhadas no planeta e milhares de cultos cristãos diferentes. E às vezes um ou outro deles querendo se colocar como dono da verdade, como exclusivos donos da verdade. Há mais de 20 anos atrás, havia no planeta mais de 85 mil cultos cristãos diferentes. Como vai um deles querer se intitular o dono da verdade e excluir os demais cristãos? Absurdo, não é não? Como vai a doutrina espírita querer se intitular a dona da verdade? Seria um absurdo. A verdade está em todas elas. A verdade está em todas elas. Quando lidam com os ensinamentos de Jesus. E aí nós vamos dizer assim, mas escuta, então quer dizer que esses ensinamentos de Jesus que está na Bíblia, a Bíblia é a dona da verdade? Gente, não devemos nos esquecer de que existem várias Bíblias diferentes espalhadas por aí. Tem a Bíblia católica, a Bíblia dos Estados Unidos, a Bíblia dos ingleses, Testemunha de Jeová. E aí você pega uma Bíblia, pega a outra, se for uma Bíblia, não, mas não. É não. Então qual é a verdade que a gente deve seguir? É aquela que vem em consonância com aquilo que temos no nosso coração. Se aquilo toca no teu coração como sendo uma coisa boa, como sendo um bom fruto, então a árvore é boa. A árvore que produziu aquele fruto é bom. Assim como o budismo, o hinduísmo, o islamismo,
o catolicismo, né, ou melhor, o cristianismo, englobando esses mais de 85 mil cultos cristãos diferentes, tem verdades fantásticas. Se você for ler os livros de mensagens divinas do Seishonoei, você vai ver que é o próprio Jesus falando. Se você vai ler o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Advento do Espírito da Verdade, vocês vão ver que é o próprio Jesus falando. Se vocês forem ler as sutras lá do Alcorão, vocês vão ver que nas partes de mensagem divina é o próprio Jesus falando. Então, gente, o que a espiritualidade nos traz, e eu acredito, é que Jesus é o governador do planeta Terra. Se ele é o governador do planeta Terra, quem mandou o Buda para cá? Quem é Buda? Quem mandou Krishna para cá? Quem é Krishna? Quem mandou o profeta? Os santos da Igreja Católica, quem foi que mandou? Quem foi que mandou nós virmos para cá? Jesus. Então somos todos aprendizes do bem e do amor ensinado por Jesus. Somos todos aprendizes. Buda, Krishna, todos aprendizes do que Jesus ensina. E ele nos manda para cá, e mandou Buda, mandou Krishna, mandou tantas outras pessoas trazerem ensinamentos para nós, para que pudéssemos nos tornar seres humanos melhores. O bem está ao alcance de todos nós. Todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, e olha que o número de desencarnados é muito maior. Só para vocês terem uma ideia, e como falamos, né, do tamanho do prédio aqui, da extensão dele, aqui, nesse pequeno auditório, onde reúne poucos encarnados, na parte dos nossos irmãos espirituais, tem 2 andares. Tem um andar de baixo e tem o mezanino. No mezanino há espaço para 1.500 espíritos. Imagina a parte de baixo. O grupo de irmãos do plano espiritual que atua na casa Nova Era, incluindo as pessoas do transporte, do terminal de transportes que tem aqui, que é 24 horas por dia, saindo gente que veio para tratamento, chegando gente para tratamento no mundo astral. O grupo espiritual ligado a esta casa soma por volta, incluindo o pessoal do transporte, soma por volta de 1.000 pessoas. Essa é uma informação que nos veio pela inspiração do alto. Mas, como a gente é muito imperfeito, um dia, conversando com um dos médicos, eu falei: doutor, qual o número aproximado de trabalhadores do plano astral dessa casa? Aí ele me disse, contando com o pessoal do transporte, todos os auxiliares, com todo mundo, está por volta de 1.000 pessoas. Então, gente, o trabalho que Deus, que Jesus, esse nosso irmão mais velho aqui, tem para conosco, encarnados no planeta Terra, é uma coisa assim fantástica. Quando a gente começa a tomar conhecimento disto, a gente fala: puxa vida, caramba, eu não sabia disso. Mas em sendo verdade, eu digo sempre, em sendo verdade, porque a gente não tem que ter aquela fé cega. Ah, falou para mim que é assim, então eu acredito piamente, plenamente. Por isso que tem muita gente bestializada hoje no planeta, porque se deixa conduzir por lobos que se vestem com peles de ovelhas. Então a gente diz sempre o seguinte: em sendo verdade, ou seja, vai buscar o conhecimento. Não acredita no que o Ademar está falando, não acredita no que o padre está falando,
Não acredita no que o pastor esteja falando, ou o rabino, ou sei lá que diabo for. Não acredita não, gente. Busca o conhecimento. Pega lá a Bíblia, todo mundo deve ter uma Bíblia em casa, se não tiver, tem o Novo Testamento. Pega, vai lá na parte do Sermão da Montanha, que é a parte dos ensinamentos morais de Jesus, e a gente acha ele, tem nos outros evangelhos, mas no de Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele está de uma forma muito clara no Sermão da Montanha. Vai lá, lê, vê se aquilo ressoa com o teu coração. Vê se aquilo tem fundamento. Você que está frequentando uma casa espírita, busca lá na internet, lá na Netflix, ou sei lá, na Disney. Busca lá, põe lá curiosidade, filmes espíritas, vai vir uma relação de filme. Começa a assistir, vê se aquilo ressoa com o teu coração. Vê se aquilo te traz alguma coisa que satisfaz o teu, sabe, a tua busca pelo conhecimento. Nunca se deixe levar. Aqueles que estão recebendo as fichinhas podem estar retornando aos seus lares, viu? Não é porque tem esse tonto falando aqui que vocês têm que ficar aqui até a gente parar de falar, não. Certo? Então, gente, busca o conhecimento. Nunca se entregue a uma fé cega porque alguém falou, olha, você tem que beber água depois da comida, ou antes da comida, ou na hora da comida. Não. Vai buscar o conhecimento. Vai ver se tem fundamento aquilo. Eu, antes de estar na doutrina espírita, frequentei o catolicismo, mas sempre fui uma pessoa que procurei pesquisar, ler, buscar o conhecimento. Então, dentro do catolicismo, a minha ligação com nosso irmão mais velho Jesus era muito forte. E depois eu parei de frequentar qualquer tipo de religião por um longo tempo. Mas todas as vezes que eu sentia necessidade, eu chamava Jesus para uma conversa e as minhas preces sempre foram atendidas assim, de forma que eu percebia claramente, 1, 2, 3 dias o atendimento dessas preces. É óbvio também que quando chegou a hora dos grandes resgates, que a dor me visitou com potência máxima dentro daquilo que eu aguentava para sobreviver, me foi dito que não adiantava nem rezar para Deus, porque Deus não ia tirar a dor que eu estava tendo, que eu estava passando. Eu digo, mas por quê? Porque você precisa viver isso daí para você aprender aquilo que você precisa aprender. E eu fui embora chorando para casa. Cheguei lá, eu chamei Jesus para conversar. Eu falei, ô, irmão, vamos ter um dedinho de prosa aí, ó. Me disseram lá que nem adianta rezar, pedir para Deus que Ele não vai tirar minha dor. Então nem vou usar pedir para você tirar essa dor de mim. Mas eu vou pedir para você me ajudar a sobreviver a esta dor. Eu vou segurar firme na sua mão e não vou largar de jeito nenhum. Podem quebrar minhas pernas, mas eu não solto a tua mão. Agora não solta da minha não, senão eu estou ferrado, hein? Então, mais ou menos isso, gente. A gente tem que entender que, às vezes, as nossas preces podem não ser atendidas. Por quê? Porque é para o nosso bem. Imagina nós que estamos aqui, que às vezes joga lá na loteria. Ai, Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Às vezes, a pessoa vai lá e ganha. Ah, tá, Deus vai lá, ajuda a pessoa a ganhar na loteria. A pessoa vai lá e ganha desgraça para a vida dela. Se torna prepotente, arrogante, metido, acha que é dono do mundo, pode comprar isso, passar por cima de um, por cima de outro. Jogou a encarnação fora. Que graças às dificuldades que vivia, estava aprendendo, precisava aprender a ser uma pessoa mais humilde, mais simples, e às vezes mais fraterna. Mas foi lá ganhando a loteria, acabou com a raça do ser humano. Se sentiu todo poderoso, passou por cima de todo mundo. Fez miséria. Depois volta totalmente mendigo para o plano astral. E aí olha para trás e fala, que droga que eu fiz, né? Joguei tudo fora, por causa de dinheiro. Achei que era dono do mundo, fiquei arrogante, prepotente. Fiz sofrer as pessoas que me amavam.
Abandonei as que eu amava, porque não tinha mais o mesmo padrão de vida que eu. Então, gente, é isso. O sofrimento ensina muito, muito, muito mais do que o amor. Infelizmente. Por amor, você ensina uma pessoa 10, 20, 30 anos. Não está bom. A pessoa não está nem aí para o que você falou. Vai lá e se mete em tal e tal e tal coisa. Aí vem a dor. Aí a dor faz aquele espírito se vergar. Faz aquele espírito fala, puxa vida, eu era feliz e não sabia. Por isso que tem um ditado que diz que as pessoas só dão valor ao sabor do mel quando sente o gosto amargo na boca, não é não? Então é isso, gente. Como todos nós que estamos aqui, cada um de nós que estamos aqui, como eu disse, encarnado e desencarnado, nós temos merecimento para estar aqui. Nós já fizemos coisas boas nesta encarnação e em outras encarnações, para poder receber todo o auxílio que nós recebemos aqui nessa casa. Muitas vezes chega um espírito e fala para a gente, não, mas eu não tenho merecimento, não. Eu matei, eu fiz maldades 1000, eu não tenho. Não, tem sim. Você é um filho de Deus, Deus sabe que você é imperfeito. E sabe que um dia você vai aprender, que um dia você vai fazer melhor do que tem feito. E esta é a oportunidade. E às vezes o ser está no mundo astral há 100, 200 anos, que ele abandonou completamente os entes que o amavam e até aqueles que ele amava, porque ele se cristalizou em alguma coisa que não seja legal. Então ele tem vergonha de procurar aqueles que ele ama. Ele tem vergonha. E às vezes ele se coloca num padrão vibratório tão baixo que aqueles que o amam, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que vai visitá-los nas regiões de sofrimento, e a pessoa o vê, mas ele não consegue, pelo padrão vibratório que está, ele não consegue ver aqueles entes que o amam. Todos nós temos a oportunidade de aumentar essa chama que trazemos em nós, essa chama divina que se chama amor, essa centelha divina que todos nós temos. Porque nós já colocamos essa centelha divina em prática em nossas vidas, nessa encarnação, se não foram muitas vezes, algumas vezes foram, mas em outras encarnações também, e também se não foram muitas vezes, algumas vezes foram. Vocês sabiam que existem pessoas que detestam os seres humanos, mas às vezes morrem de amor por causa de um animalzinho, por causa de uma planta? São misântropos, ainda não se abriram para o amor ao próximo, mas já trazem a centelha divina do amor e dedicam esse amor a um animalzinho. Trata aquele animalzinho como se fosse um anjo. E tratam as pessoas como se fossem lixo. Devemos atirar pedras nesse ser humano? Não, sabe por causa de quê? Porque a gente não sabe os traumas que aquele ser humano viveu com outros seres humanos em outras épocas. Assim como aqueles que viveram traumas dentro de religiões, hoje se dizem ateus porque não acreditam em nada, não vai em religião nenhuma porque não acreditam em nada. Foi porque lá atrás sofreram na mão de religiosos. Então cristalizaram em si aquele sentimento de aversão por religião ou por religiosos. Assim como aquele que, às vezes hoje, dedica um imenso amor por um animalzinho, mas detesta os outros seres humanos. Porque talvez lá atrás criou-se um trauma em que ele foi muito maltratado por seres humanos, inclusive familiares, conhecidos em geral. Então ele pegou aversão ao ser humano. Então é por isso que não devemos atirar pedras. Devemos, se queremos ajudar, se não queremos ajudar, deixa quietinho, mas não atira pedra. Mas se queremos ajudar, devemos falar para o nosso irmão mais velho aqui, o Jesus, dá uma força para aquele ser humano lá. Envolva-o na luz e no amor.
E isto também chama-se caridade, como o nosso irmão Cadu falou aqui sobre a caridade. E como nós falamos no início, sobre desejar ao próximo aquilo que desejamos para nós mesmos. E quando a gente não está bem, a gente deseja ficar bem. Às vezes, quando a dor nos visita muito forte, nós fazemos uma prece para o nosso ser divino, para que nos ajude, que alivie aquele sofrimento. Então, igualmente, devemos desejar isso ao próximo que está em sofrimento. Fazer uma prece por ele também. Desejar a ele, assim como desejamos a nós o bem. Aí, um dia, alguém da casa ficou doente, alguém de fora dos assistidos falou: mas vocês adoecem também? Ai, meu Deus do céu. É claro que adoecemos, somos seres humanos normais, cheios de defeito, como todo mundo, adoecemos como todo mundo, entendeu? E é isso.